Grupo Raça, quem ama, aqui no seu programa Gilson Oliveira pelo Facebook. Eu sempre falei que gostava muito de samba, os meus telespectadores, né? Mas eu nunca falei qual o tipo de música, de estilo do samba que eu gostava. Olha só, aqui vai uma delas, ó. Grupo Raça, muito bom, viu? Raça Negra, né? Mas aqui é o grupo só, o Grupo Raça. É do mesmo período também, que fez bastante sucesso com essas músicas e entre outras. Eu vou citar aqui várias músicas do Grupo Raça. Eu passo o tempo todo dando uma lista enorme. Mas é muito bom, era muito bom esse grupo de pagode, né? Era, porque eu digo que não está mais de evidência, né? Frente do Raça Negra, que sempre tá na boca da galera, né? Mas o Grupo Raça deixou muitas coisas inesquecíveis de bom. Muito pagode, muito samba, samba de mesa, samba romântico. É muito bom o Grupo Raça. Olha só. Muito bom. Tem também aquele sucesso, o Teu Chamega, Meu Xodó, do Grupo Raça também, pessoal, né? Tem muito sucesso. Esse grupo cantava, né? Olha só. Vou tirar daqui, porque senão o negócio vai começar a ficar ruim. É o seguinte, pessoal, né? Estamos aqui mais uma vez. Vamos falar aqui um pouco sobre o caso que repercutiu muito nessas semanas e já está com alguns meses, né? Até foi divulgado. Eu não gosto muito de fofoca de artista, de fofoca de famosos, porque é uma coisa que aliena mais a gente, né? Como foi aquela separação do Gustavo Lima, quando o pessoal estava preocupado lá com a separação dele, com a Andressa Suíta, o Congresso estava, né, ferrando com a gente. É igualzinho se a gente ficar muito dando ênfase para histórias como de Dani Calabresa e o assédio desse Márcio Smelling, né? Que cometeu com várias mulheres assédio moral e 3 atrizes, né, vieram dizer que ele também, junto com a Dani Calabresa, que foi a percussora disso, que ele assediou as garotas sexualmente, as atrizes, né? Mas o que eu venho falar aqui, pessoal, é porque pimenta, né, nos olhos dos outros é refresco. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Então, se fosse algum outro artista de outra emissora concorrente, ou até mesmo uma pessoa de lá dentro da Rede Globo que não tivesse um patamar a qual o próprio Márcio Smelling tinha lá dentro, que o Márcio Smelling era um simples ator de humor, né, que fazia aquela dupla com aquele Leandro Hassum, que na época era fortinho, né, fazia os caras de pau, fazia o Zorra Total, fazia diversos programas humorísticos lá na Rede Globo, vários quadros naquele Zorra Total. Então o cara foi ganhando uma notoriedade, foi ganhando um espaço e chegou o poder das mãos de ser diretor de todo o núcleo de humor da Rede Globo, né? Diz que ele mandava em tudo lá dentro, em termos de quem era contratado, dos roteiros. Inclusive tinha um programa até, o Tá No Ar na TV, que é até um programa bom, né? O programa de sátira jornalística que teve também Em Cima da Hora, né? O Jornal Em Cima da Hora também era muito bom, que tinha redação dele. Era, em termos de inteligência, Márcio Smelling era muito dotado de inteligência, mas que se tornou no final sendo burro quando cometeu, né, coisas, segundo acusações terríveis, que o Jornal Nacional ou qualquer jornal da emissora não deu uma nota sequer, nem o próprio G1 falou nada. Se fosse de outras pessoas, já estaria no Jornal Nacional, né? Ator fulano de tal, o próprio William Bonner, lá com aquela voz, né, estrondosa, fulano de tal e tal, foi acusado de assédio, tal e tal. Vocês lembram do próprio José Maia, que está até hoje aí penalizado, né, com a coisa mais simples de que essa aqui. Segundo, se você ler a reportagem que está na revista do Piauí, que foi, inclusive foi toda passada no programa da Sônia Abrão, foi terrível a acusação, em termos de tentativa mesmo de sexo mesmo, explícito, o qual esse cara tentou as garotas, certo? E diferente de uma simples fala, simples não, porque também não era simples, eu estou errando até no meu modo de falar, me desculpe, meu telespectador. O Zé Maia, na frente desses episódios do Márcio Smelling, foi simples, é isso que eu quero dizer. Não é simples, nenhum tipo de abuso moralmente, sexualmente, de desrespeito à mulher, nenhum tipo de assédio, realmente ele é simples.
Mas a medida do assédio de José Maia para esse cara aqui é terrível. O dele em cima de José Maia. Certo? José Maia já era pra, como já foi penalizado, eu acho que ele já para estar trabalhando de novo. Né? Ele merecia tomar uma segunda chance, porque a mulher retirou lá a queixa lá, na delegacia. Né? Agora ele não tinha talvez o couro grosso que Márcio Melo tinha lá dentro, que era diretor-geral. O cara ganhava dinheiro para a Globo. Né? Enquanto José Maia tinha participação de grandes personagens de novela, mas não fazia o sucesso que esse cara fazia por trás também dos bastidores, entendeu? Então José Maia foi penalizado, porque falou com aquela loura lá, né? Não esqueci até o nome dela, agora é um nomezinho meu, né? Suzy Tulane, né? Suzy Tulane, então, a garota Suzy Tulane, que foi lá no núcleo da chefe da Globo, José Maia até hoje está penalizado, doente, sem convite, né? Porque fechou as portas de lá, da Globo. Vamos dizer que nem outra emissora vai correr o risco de dar emprego para ele. Mas na coisa que ele fez, ao invés do Márcio, né? Que eu não tô tirando nenhum tipo de responsabilidade do José Maia, era para ele estar voltando a trabalhar em novelas. Porque então é um cara desempregado, que já está na idade, né, um excelente ator. Agora isso aqui não, isso é caso de crime de polícia, inclusive ele está nos Estados Unidos. Ele foi para os Estados Unidos. E até agora ninguém veio falar uma nota sequer na Rede Globo, Jornal Nacional, em jornal de fofoca da emissora, nada. Nada, você não veio falar nada a respeito disso. Pelo contrário, o que a Globo falou foi que não precisava mais do serviço dele, uma nota furreca, que foi bom para ambas as partes, mas não falou nada desse assunto. Se fosse outro, né? Se fosse outro, estaria excomungado, inclusive até entrar no Ministério Público para pedir a prisão preventiva, se fosse de outra emissora que a Rede Globo fosse rival, tá certo? Aí fica o rótulo, quem pimenta nos olhos dos outros é refresco. Então a Rede Globo, né, compactuou com esse caso. A Rede Globo também era para ser acionada no Ministério Público e pelos órgãos de segurança para saber qual era o envolto da conversa, o que foi passado por setor de reclamação, que lá tem um órgão de reclamações da Globo sobre questões de assédio moral, né, sobre assédio sexual. Então o Márcio Melo está na vantagem, está no lucro, e toda a população, né, e todo aqui são qualquer tipo de coisa contra a mulher, de violência contra a mulher, está de cara de paisagem. Elas próprias da Rede Globo, que faz o hashtag não sei o que, elas fazem muito, umas mexeu com todas, né, encabeçado por várias atrizes da Rede Globo, inclusive aquela Suzy Tulanes mesmo, e até aquela menina, como é que saiu do video show, né, Monique Ozzy, esse pessoal não falaram nenhum oi. Estão todo mundo calado. Pitanga, aquela menina, eu falei agora só sobre o nome dela, chamava Camila Pitanga. Tá todo mundo calado em Rede Globo. Lenda Leal, esse pessoal aqui, né, que, vamos dizer, lacração. Eu não tô chamando isso mas o pessoal da lacração, que coa um mosquito e engole um camelo. É isso que eu quero dizer. Pode a pessoa gostar ou não, pode ser que eu tenha até sido grosseiro na comparação, mas já era para estar no hashtag. Era para estar no hashtag. É impressionante como a hipocrisia do núcleo da Rede Globo consegue desvencilhar, desfocar as coisas que não são para se prejudicar a si mesmo. Tá certo? Então ela não tem uma emissora dessa, uma empresa dessa, não tem transparência com o público, infelizmente. Por isso aqui em casa eu não assisto Rede Globo. É raramente uma exceção da regra. Eu tenho uma esposa, ela assiste Globo, eu não posso ficar dizendo, esposa, não assiste não. Que a gente sabe de alguma coisa ou outra. Tá certo? Mas é terrível essa emissora. Eu assisti um tempo de uns filmes, o próprio Linha Direta, tá certo? O Linha Direta como até hoje eu falo, foi o maior programa que a Rede Globo já fez na sua história. Um programa que eu assistia todas as noites e talvez assistiria. Não sou demagogo, mas na atualidade eu não assisto Rede Globo. Não assisto Rede Globo. Entendeu? Mas você pode assistir, fica à vontade. Se é a informação que você quer, né, alienação, pode ficar à vontade. Casos como esse aqui, ela não divulga, porque foi dentro dos arredores, tá certo? Queriam resolver passar panos quentes por um bando de lacrador que faz pré-julgamento das pessoas, que para eles você persegue A, persegue B,
tá certo? Porque eles têm as ideologias deles. Respeitável quando eles honram aquele compromisso com o público, com a população menos favorecida, mas agora com esse cara aqui, né, que enganou a todos nós, se realmente ele for condenado, se realmente ele é o culpado, que ele agora se manifestou em quase nada na rede social, só falou um trechinho de nada, que pedia desculpa, que não sei o quê, que ele, parece que ele está devendo, parece que ele está devendo. Então a Rede Globo não fez nada, é isso que eu estou falando, tá bem quietinha, caladinha. Isso falta o Ministério Público apurar isso dentro da própria emissora, que existe um núcleo lá dentro, de reclamações dos funcionários contra esse sujeito, o Márcio Melo. Então é terrível essa alienação que a Rede Globo consegue colocar na população, inclusive na gente, né, que engole tudo, praticamente tudo que ela fala. Então, pessoal, é só uma resenha, porque eu não gosto muito de assunto de artista, porque você fica mais e mais alienado. Enquanto estamos preocupados com esse caso, eu só estou preocupado pelo caso de crime. Eu detesto estuprador, eu odeio estuprador. É a única classe que ainda fala aqui de criminalidade contra algum estuprador, porque as pessoas que são vítimas carregam traumas para sempre. Entendeu? E as leis não se modificaram até agora, continuam ainda as mesmas leis do estupro. Até tem um estupro culposo nesses dias aí, né, daquele tal de Aranha, com a Mariana Ferrer, né? Vocês estão acompanhando aqui esse caso, que estupro culposo para poder livrar aquele sujeito que tinha dinheiro de lá do Rio Grande do Sul, parece. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, lá, daquela... Não sei, lá foi um negócio daquele que foi assustador. Que não existe nem em parágrafo de lei, não existe nada aparato de lei, o estupro culposo, certo? Por aí você se tira, como a lei para estuprador aqui no país não mudou, certo? Enquanto tiver certas pessoas lá dentro do Congresso que defendem esse tipo de pessoas, jamais vai ter uma reviravolta. Vai sempre aumentar o feminicídio e outras coisas mais, certo? Há outras coisas mais. A gente se preocupa com coisas menores e esquece das coisas grandes. Cada vez mais nessa pandemia, quantas mulheres foram violentadas, foram estupradas, abusadas, crianças, quantas foram nessa pandemia que não foram divulgados os números. E era para ter sido divulgado. É terrível esse sistema a qual nós servimos. E tudo isso era para nos alienar. Mas isso aqui é um caso de denúncia. Certo? Se fosse um fofoca de namorico, de separação, e outra coisa, mas que é causa crime, que esse cara está em liberdade, com o direito de ir para os Estados Unidos e voltar a todos os momentos. Ele vai e volta. Já era para pedir para ele não poder mais deixar o país, se aqui tivesse realmente moral. Como aquele Harvey Weinstein, que é o pessoal, aquele produtor, pegou praticamente a prisão perpétua nos Estados Unidos, porque assediava, né, as atrizes, né, as mulheres que iam atrás de papéis, né? Aqueles filmes. Inclusive esse Harvey Weinstein, ele é produtor daquela franquia do Pânico. Quem conhece, né? O Pânico, aquele filme daquela máscara, daquele Ghostface, né? Ele é um dos produtores. Então esse cara abusava muito das mulheres, tentava abusar muita mulher, chegava algumas vezes, até cometia o ato, e ele foi condenado nos Estados Unidos uma pena exemplar. E o cara é milionário. Eu acho que chega quase bilionário aquele cara. Harvey Weinstein. E esse cara aqui não deu nada. Aqui no Brasil, certo? Como é diferente, né? A gente quer copiar tantas coisas dos Estados Unidos, as lacrações, a gente quer copiar tudo de lá e não conseguimos copiar as leis de lá. É terrível. Copia-se né, as tipos de fobia que foram incluídos na nossa cabeça dos Estados Unidos, a gente copia todo tipo de coisa de lá. Camada de ozônio, de lá. Mas quando se trata de coisa séria, não é copiado, tá certo? Então, pessoal, fica aí esse vídeo, né, sobre esse caso aqui da Dani Calabresa, que teve coragem, a única que teve coragem, que também tem um pé lá no feminismo, né, dizem que é meio feminista, mas se não fosse, talvez tinha engolido isso, como as outras demais engoliram, só falaram porque ela denunciou, tá certo? Mas está muito pouco só ela denunciando. Ela só denunciando e algumas outras que não divulgam nem o nome, tá muito pouco ainda para poder derrubar esse homem aqui, derrubar os homens perante a sociedade, perante a polícia. Tá muito pouco ainda. Ela e a advogada dela é muito pouca. Apesar de ter outros relatos de outras atrizes, mas não dão a cara a tapa. Não dão a cara a dizer o que realmente esse cara fazia, somente a Dani Calabresa. Então ela é corajosa nesse caso. E não estou vendo nenhuma colega dela de emissora abraçar a causa.
Pelo contrário, os homens que eram amigos desse homem, como o próprio ex-marido da Calabresa, o Ednei, e o Leandro Hassum, né, que era uma dupla com esse cara, como fosse o gordo e o magro, foi o único que teve cara de falar alguma coisa. Não falando do teor que ele cometeu os crimes, mas disse que estava sempre do lado da vítima. Para bom entendedor, meia palavra basta. Que sempre se solidarizava com as vítimas, né? Sempre eles dois falam isso. Então, fica a incógnita. Será que ele é inocente? Por isso que a Rede Globo não falou nada. Certo? Vamos aguardar cenas próximas no capítulo, se tiver, né? Se tiver. Então, pessoal, boa noite a todos. Boa sexta-feira. Aproveite aí. Sem moderação. Se for beber, não dirija. Aquele negócio do protocolo todo. Evitem aglomerações. E aproveite, né? Aproveite que só Deus para nos dar o livramento. Vou mandar um alô aqui para a Rita de Cássia, que estava assistindo, a Menzi Flor e os demais que vão entrar mais tarde aí na live, que sempre dão uma boa espiada e uma boa olhada, tá certo? Tchau, tchau e boa noite. Fiquem todos com Deus.